Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, onde quer que estejam, na sala de estar ou no quarto. Apague as luzes porque a nossa aventura de hoje é no país do Peru, nas montanhas do antigo povo Inca, que se chama Machu Picchu. Olá, pessoal. Muito prazer. Eu me chamo Anderson e foi no ano de 1990 que eu e minha namorada Jaqueline passamos uma terrível experiência sobrenatural numa noite de verão, numa noite de lua cheia. E naquela época, em 1990, eu tinha 20 anos de idade e Jaqueline tinha 19 anos. Então a gente sempre costumava viajar para ver lindas paisagens, explorar novas culturas. Eu e Jaqueline, basicamente, viajamos pela Europa inteira e conhecemos muitos monumentos históricos, pois a gente resolveu viajar para um país sul-americano, o Peru, muito conhecido pela sua famosa montanha Machu Picchu, do antigo povo Inca, e seus monumentos históricos, assim como ruínas. E no verão de 1990, viajamos em destino para o país do Peru. E logo fomos chegando nesse tal local. Isso era por volta de 17 horas da tarde. Estávamos com todos os acessórios possíveis, com barracas, para passar a noite próximo desse local. Ao chegar nesse local, montemos as barracas e o final da tarde já estava se aproximando e o sol já estava se pondo e a noite já estava chegando. Foi quando, com as barracas instaladas, se aproximou um homem, todo sujo e com as roupas rasgadas e também com mau cheiro. O homem, com uma atitude muito agressiva, falou para que a gente recolhesse as barracas e saísse dali imediatamente, que a noite já estava se aproximando, pois que naquela noite aquele lugar era dele, que a gente não pertencia àquele lugar, que tínhamos que voltar para o lugar que a gente era. Se a gente não fosse embora imediatamente, mais na calada da noite, pela madrugada, a gente ia se arrepender amargamente. Assim dizia as palavras agressivas daquele homem sujo com as roupas rasgadas. Mas eu e Jaqueline não aceitamos o que aquele homem estava falando e contrariamos ele. Logo ele virou as costas e foi embora. E a noite já estava se aproximando. E naquela noite, em cima daquela montanha, próximo das ruínas, estava muito linda. Havia uma grande lua no céu. Era uma paisagem exuberante. E se passando muitas horas, naquela noite linda com aquela grande lua, estávamos sentados próximo da barraca, perto de uma fogueira que tínhamos feito. Foi quando comecemos a escutar um barulho, mas era um barulho que estava em toda parte. E também sentimos um cheiro que estava impregnado no ar. Era um cheiro desagradável, pois não sabíamos de que direção vinha aquele cheiro, mas se expandia por toda a parte. Pois todo aquele ambiente lindo, aquele cenário exuberante, estava se tornando algo aterrorizante. Foi quando, naquele momento, escutemos um som, e era um som de uivo, mas não imaginávamos que havia existência de lobos naquele lugar. A gente ficava confuso,
sem imaginar o que estava acontecendo. Observando ao nosso redor, olhando mais acima no alto da montanha, havia um animal, mas era um animal enorme, pois não seria um lobo. Aquilo era de um grande porte. Ele estava sob 4 patas. Foi quando aquilo se pôs em pé e vimos, de certa forma, que não se tratava de um lobo. Aquilo parou de uivar e ficou olhando para baixo, em nossa direção. Rapidamente ele se pôs sobre as 4 patas e começou a correr rapidamente, descendo aquela montanha e vindo em nossa direção. Foi quando comecei a escutar disparo para a nossa sorte. Estava chegando 2 homens com 2 espingardas, atirando em direção àquele monstro, que esquivava muito rápido. E os 2 homens atirando, aquele monstro passou rapidamente e deu um tapa, arrancando a nossa barraca. Por sorte, aquele tapa não atingiu nenhum de nós, e os homens continuavam a atirar. E aquele monstro rapidamente se sumiu entre aquelas montanhas. E naquela noite, aqueles homens ficaram com a gente até o sol raiar. E falaram para a gente que mesmo que a gente falasse para alguém, ninguém ia acreditar, porque aquilo não se tratava do animal, sim um lobisomem. E os homens seguiam a falar que aquele lobisomem é um mendigo que vive ali, que não tem moradia, que mora entre as montanhas, que a preferência dele de atacar é de turistas. Após os homens ter falado aquilo, rapidamente recolhemos as barracas e fomos embora daquele lugar, retornando de volta para o Brasil. Mas aquilo, naquela noite linda de lua cheia, se tratava de um lobisomem. Pois não se engane, porque Lúcifer um dia já habitou um paraíso. Não se engane com lindos lugares ou monumentos históricos, porque por trás de tudo isso há coisas sombrias. E esse foi o meu relato.